Ontem, 19 de novembro, dia da bandeira. Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E temos que falar de racismo, do racismo no Brasil. O racismo no Brasil ele é um pouco diferente daquele que acontece nos Estados Unidos e na Europa, aonde o racismo é mais escancarado, mais direto. Nos Estados Unidos, de forma até bastante agressiva, o que motiva também uma reação do afro-americano, do negro americano, em reação à opressão que ele é submetido, à discriminação. No Brasil se criou a ideia de um país miscigenado e, de fato, a mistura de raças no Brasil ela é bastante visível e maior do que em outras partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde há uma presença negra muito grande, mas a miscigenação e as relações interraciais são muito menores. Justamente essa nossa miscigenação cria uma ideia de que o racismo no Brasil não existe. E se existe, são fatos isolados. Não é verdade. A miscigenação apenas, ela acabou maquiando uma situação real. Eu vou além. Eu e a minha esposa só soubemos o que é racismo depois da adoção da nossa filha. Porque antes a gente ouvia falar de racismo, a gente sabia que existia racismo, mas o racismo hoje eu vivo às vezes num olhar, num gesto, em palavras que antes eram dirigidas a mim, extremamente racistas, e que eu ouvia, e hoje as pessoas evitam em dizer, mas dizem no olhar, nas entrelinhas. Eu me lembro de uma novela, há uns anos atrás, em que um casal interracial discutia o fato dele, homem branco, não querer, ele queria a mulher, né? Sua namorada, sua mulher, sua esposa, mas não queria ter um filho com ela porque ele não queria ter um filho negro. E eu digo como testemunho de que eu conheci uma pessoa assim. A filha namorava com um rapaz negro e ele disse para mim, isso há muitos anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, olha, eu não me importo que a minha filha namore com um negro, o que eu me importo é que ela me dê um neto negro. Continuando, eu acho, inclusive, constato, e eu me lembro daquele caso do goleiro Aranha, né, do Santos, que foi hostilizado, e a gente no final até vai falar sobre a decisão do STJD. O Aranha foi hostilizado, em que eu fiz uma reflexão na época da seguinte forma, que o racismo no Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde a abolição da escravatura foi muito anterior à nossa, e a nossa ainda é muito recente, e pela forma de colonização que nós tivemos, o racismo no Brasil ele é escravocrata. Ele tem, assim, ele é mais disfarçado o racismo, mas mais estampado o escravagismo. Por quê? O brasileiro não é racista, o brasileiro médio, branco, né, digamos assim, caucasiano, de ascendência europeia. Porque o brasileiro, né, na sua maior parte, né, na sua maioria, hoje inclusive já é miscigenado, mas ainda tem uma prevalência branca, né? Então o brasileiro, ele convive bem com um negro. Vamos dizer assim, o branco convive bem com o negro, como eu falei, né? Somos um país miscigenado, felizmente. Mas ele vive bem com o negro
quando o negro está lhe servindo. Porque quando o negro falha, ele é cobrado de uma forma muito mais enérgica e aí o racismo floresce. O negro, quando erra, ele é o primeiro a ser xingado. E ele é xingado na sua cor. Esse negro, fulano de tal, esse negro FDP fez isso. O negro não tem o direito de errar no Brasil. O negro não tem direito de incomodar o status quo do branco. Por isso, muita gente questiona a lei de cotas. Quem questiona a lei de cotas, lá em 1800, quando, no século retrasado, 1888, quando foi decretada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, essas pessoas seriam contra a Lei Áurea. Quem hoje é contra cotas seria contra a Lei Áurea. E muita gente hoje que diz que não é racista, porque não, acha que não é, a pessoa mesmo, ela diz que não é, ela seria contra a Lei Áurea. Claro que passaram alguns anos, hoje poucas pessoas vão admitir isso. Mas essa é uma verdade. Quem é contra a lei de cotas era a favor da Lei Áurea. Mas voltando à história do negro, do escravagismo. Então aqui existem termos absolutamente cruéis, como não faz na entrada, faz na saída. Essa frase terrível, nojenta, é a frase mais racista e escravagista. Ela traduz o escravagismo no Brasil. Então, naquele fato do goleiro Aranha, que a torcida do Grêmio hostilizou porque a Aranha estava atuando bem no gol do Santos e impedindo a vitória do Grêmio. Então, ele passou a atrapalhar, a ser um negro que estava atrapalhando o objetivo, do time adversário. Por isso ele foi hostilizado como macaco. Se ele fosse um goleiro branco, apenas seria xingado. Mas o xingamento racial, ele existe porque o negro atrapalhou de alguma forma o sucesso do branco, o êxito do branco. Em relação ao STJD, essa semana absolveu o Brusque, devolveu os pontos. Eu não vou entrar no mérito, não, porque existem questões técnicas, mas o que eu lamento nesse caso, mais do que o julgamento do STJD, como eu falei, tem questões técnicas, eu não queria entrar nesse mérito, foi a primeira manifestação do Brusque depois do episódio, negando o racismo. A negação do racismo, ela é pior do que o racismo. A negação do racismo, ela contribui muito mais para o racismo do que o próprio ato racista. A negação do racismo é ser racista duas vezes. É a defesa do preconceito, a defesa do racismo. E hoje nós temos sim, nós temos que falar dele, nós temos sim um presidente que infelizmente é racista, embora ele negue. E aí uma das atitudes é colocar ao lado, hoje nem mais faz muito isso, mas na época de campanha e durante algum tempo ele coloca ao lado dele um deputado amigo dele, negro, o deputado Hélio. Só que ninguém sabe o que o deputado Hélio pensa. Qual é a função do deputado Hélio no governo, nas articulações políticas, no Congresso, na liderança? Qual? Então ele é usado apenas como uma propaganda, porque se o presidente não fosse racista, não colocaria esse rapaz doente na frente da Palmares, da Fundação Palmares, em clara provocação.
né? Ele está lá para provocar e não para administrar e gerir a Fundação Palmares. Ele está lá para provocar. Ele é um doente. Eu não o culpo, né? Esse rapaz precisa de um tratamento. Precisa seriamente de um tratamento. O erro é de quem o colocou lá. Certo. Então vamos para o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, um dia importante em que o racismo deveria ser discutido e cada vez tem que ser mais discutido e combatido. E o racismo no Brasil, ele é muito sério, ele é velado, ele é cultural e ele é misturado com o escravagismo. O negro, o branco, né, o branco que eu falo, o branco médio, racista, né, ele aceita que o negro tenha uma ascendência social desde que ele não o ultrapasse. O filho do negro tem que fazer escola técnica para ser um bom mecânico. Ótimo. Parabéns, mas não pode ser médico. Não pode ser engenheiro mecânico. O filho do negro pode ser um excelente técnico na construção civil, mas não pode ser um engenheiro. Ele pode ser um excelente caixa de banco, mas não pode ser chefe e não pode ser banqueiro. O filho do negro pode chegar a um determinado nível da classe social, mas não no topo. O negro não, para muitos, pode ascender socialmente, mas não pode mandar em você, não pode ser seu chefe. Isso é muito triste e é o retrato da realidade brasileira.